Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Exaltemos o seu nome, adoremos nosso Deus. Exaltemos o seu nome, adoremos nosso Deus. Exaltemos o seu nome, adoremos nosso Deus. É um Deus de maravilha, água para a sede, e não deixa o servo teu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém. Podem sentar. Amém, né, gente? Obrigada, irmãos. Que bênção. E hoje, gente, é um dia muito especial. Eu falei, quem me segue lá no Instagram, que hoje seria uma noite diferente, uma noite especial. Já começou, né, com os dois maravilhosos. E, gente, a gente tem o privilégio, né, não sei, né, as pessoas que estão aqui, que não são da nossa igreja, são convidados a ser. A gente tem um privilégio muito grande aqui, que a nossa igreja é muito rica em dons, em talentos. E há uns meses atrás, acho que um mês atrás, eu assisti uma aula na escola dominical e, nossa, essa aula falou profundamente no meu coração. E eu já saí daquela aula, já assim, Deus, eu queria tanto que a Renata aceitasse o convite e viesse falar para a gente, né? Como o conhecimento de Jesus transforma a nossa vida. E ela aceitou, então hoje ela vai trazer a palavra. Vem aqui, Rê. Quem não conhece ela é a Renata Rio, ela também é professora aqui na igreja, na escola dominical. E eu quero orar por ela e ela vai trazer a palavra hoje. Senhor Deus, amado Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida da Renata, Pai. Ela que tem servido ao Senhor fielmente, Senhor, sempre com tanta coragem, Pai. Ela me ensina com a vida dela, ela me ensina também com os estudos, Pai, porque ela se dedica na Tua obra, Senhor. E eu te agradeço, ó Deus, porque nessa igreja a gente nunca se sente sozinha. Sempre tem pessoas para ombrear conosco, Senhor. E ela é uma delas, ó Pai.
Eu te agradeço por ela ser uma serva fiel, Pai, por ela testemunhar da Tua palavra, não apenas ensinar, Senhor. E que o Senhor, Pai, venha nessa noite derramar o Teu Santo Espírito sobre ela. Que o Teu poder esteja sobre ela, Pai, para que ela seja boca Tua nessa igreja, Senhor, como ela tem sido, Pai. Abençoa ela, Senhor, guarda ela, Pai, que ela possa, Senhor, cada vez mais, Senhor, crescer em conhecimento de Ti, mas também em caminhar bem próxima, Senhor, do Senhor. Abençoe ela nessa noite, abençoe todos nós, ó Pai que estamos aqui, que o Senhor possa tirar da gente qualquer distração, Senhor, que o nosso coração possa estar aberto a receber a mensagem que vem do Senhor, Pai. Nos abençoa nessa noite, abençoa a Renata, a sua família, Pai, e todos nós aqui, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Boa noite, meninas. Graça e paz. Eu quero agradecer o convite da Flávia e da Dani, que me chamaram para esse cantinho, que é um cantinho tão especial, tão bem cuidado, né? A gente percebe em cada detalhe o cuidado, não só delas, mas de toda a equipe, como a Flávia orou, né? São pessoas que estão servindo aqui. E encontro após encontro, desperta após desperta, a gente sai daqui edificada, a gente estamos sendo transformadas, né, pelo nosso Deus. A gente chora, a gente é confrontada, mas também a gente sai cheia de esperança, né? Porque esse Deus é o Deus que nos traz esperança, né? É o Deus que cuida de cada uma de nós. E hoje, como a Flávia falou, a gente vai falar. Olha, gente, eu trouxe slides em tons de rosa, floral. Não foi assim, eu não consegui chegar, né, no ponto das florzinhas, das borboletas, mas estava bem assim adequado, tá? Elas não pediram, mas eu trouxe. Só que a gente está com um probleminha no projetor. E aí vai sem slide, tá bom? Mas o mais importante é dar continuidade a esse trabalho, né, que a Flávia vem trazendo para a gente, os estudos, e, até como ela falou, nos preparando já para o Congresso de Mulheres, né? Então, no último encontro, ela falou sobre a obra e a pessoa do Espírito Santo, e hoje eu vou falar sobre a pessoa e a obra do Senhor Jesus, mas com um tema bem específico, que é transformadas por Cristo. Por quê? Porque o conhecimento de Jesus, ele não pode ser só um conhecimento de Jesus. Aliás, ele não é. Ele transforma. Não tem como você conhecer e conhecer de verdade, tá? Não é conhecer de ouvir falar. Não tem como conhecer Jesus e não ser transformado. Não ser transformada por esse conhecimento, tá? É claro que a gente vai estudar, e sempre a gente vai ter mais e mais para aprender. Então, hoje é mais um passo nesse conhecimento, que eu espero que cada uma de vocês aqui busquem sempre, e a Flávia sempre fala, né, um tesouro. E aí você vai escavando, e nunca cessa, gente. Aqui nessa terra, o quanto a gente aprender, ainda a gente vai amar mais a Deus, e aí a gente conhece mais, a gente vê que a gente precisa aprender mais, e é um círculo aí que só lá na glória que a gente vai, né, ter a plenitude desse conhecimento. Mas aqui cabe a nós estudarmos, aprendermos e sermos realmente transformadas, tá? Porque, exatamente, né, o conhecimento de Jesus, ele muda a forma como eu lido com a minha culpa, com os meus anseios, como eu lido com as minhas frustrações, como eu lido com, enfim, o medo, os relacionamentos. Então, a gente precisa, de fato, ter esse conhecimento, mas eu quero hoje fazer com vocês essa caminhada
E o nosso tema, o nosso versículo é Apocalipse 5, versículo 12. Vamos abrir lá? O Lucas e a Gaísa já cantaram, baseado nesse versículo. Apocalipse 5, verso 12. Eu vou ler o 11 e o 12, tá? Para a gente entender. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então, ao final desse estudo, eu quero que a gente entenda um pouco mais, né, com compreensão, por que os céus, né, os anciãos, esses seres viventes, esses milhões e milhares de milhares, proclamaram que digno é o Cordeiro. E a gente vai descobrir por quê, tá? Mas a primeira, quero fazer uma pergunta que vocês não precisam responder, tá? Se eu falasse aqui para vocês, quem é Jesus? Eu acho que seria mais fácil cada uma de vocês aí pensar quem é Jesus. Falar até, né? Muito mais fácil do que talvez o Espírito Santo. O Espírito Santo eu percebi lá na aula que as meninas ficaram um pouco mais retraídas de falar a respeito do Espírito Santo. Mas de Jesus, geralmente a gente fala, ele é o Salvador, ele é o meu amigo, ele é o meu pastor, ele é tudo para mim. E essas coisas, elas são e podem ser realmente verdadeiras, né? Mas antes da gente perguntar, né, quem é Jesus para mim, a gente tem que entender quem Jesus realmente é, né? Porque tem uma diferença aí entre a gente conhecer o Cristo, né, que as pessoas falam, e conhecer o Cristo que a Bíblia revela, né? Eu posso saber histórias sobre Jesus, eu posso saber versículos, eu posso cantar músicas, eu posso ter nascido na igreja, mas será que eu conheço de fato quem Jesus é? Né? E a gente precisa conhecer não para responder teologicamente, eu sei isso, aquilo. Não. A gente tem que responder para gerar, né, e sempre gerar um desejo de conhecer mais e mais. É aquilo que eu falei. Sempre que a gente estudar, sempre que a gente se aprofundar, a gente vai querer mais e mais desse Senhor, desse Deus, né? E a gente vai amá-lo cada vez mais e fazer aquilo que ele deseja, né? E aí a gente vai começar com aquilo, eu achei super interessante isso, porque Jesus, em um certo momento, que está lá em Mateus 16, 13, vamos abrir lá em Mateus 16, 13. Em Mateus 16, 13, indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas aí vem: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E essa pergunta que Jesus está fazendo, ele fez a primeira perguntando: que o povo diz que é o Filho do Homem? Na verdade, era só uma ponte, né? Porque os discípulos até responderam, mas era uma ponte para ele realmente perguntar para quem? Para os discípulos. Quem vocês acham que eu sou? Né? O que vocês podem falar sobre mim? E nesse momento aqui, já estavam uns 2 anos os discípulos andando com Jesus todos os dias, tá? 2 anos e meio, mais ou menos. E aí,
o que a gente tira dessa lição é que a nossa resposta a respeito de Jesus, ela não pode ser construída pela nossa imaginação. Ela tem que ser construída a partir do nosso relacionamento com Deus, com o Senhor, né? Com as escrituras abertas, na oração, no caminhar com Ele e no, de fato, né, você entender quem Jesus é. Você vê que os discípulos responderam, né, corretamente. Já pode ir? Já? Vocês viram que eu fracassei no... Foi cor-de-rosa, mas assim, o máximo que chegou foi nesse tom de rosa aí. Mas, enfim, deixa eu só... Vou ou não vou? Eu vou deixar eles... Bom, então, os discípulos, eles estavam vivendo ali com Jesus, né? E se a gente for relembrar, eles faziam umas perguntas para Jesus, né? Que a gente fala assim, nossa, como que pode? Acabou de fazer um milagre. Jesus tinha acabado de fazer um milagre e eles ali, nossa, mas como que vai... da onde vai surgir o pão para alimentar esse povo todo? De Jesus, né? Deixa eu ir lá para frente. Estou aqui, ó, em Mateus 16:15, né? Quem dizeis que eu sou, né? Foi a pergunta que Jesus fez para os discípulos. E... Ai, meu Deus. Gente, eu nunca apresentei aqui, não. Aqui, né? Ih, eu passei muito. Ai, gente, peraí que eu tô... Ah, não, tá certo. Tá certinho. Desculpa. Bom, mas aí, vamos caminhar mais um pouquinho. Vamos entender o que os discípulos... Tá ruim, né, gente? Desculpa. O que os discípulos... Não, que os discípulos não. O que as pessoas que estavam perto de Jesus, elas falaram a respeito dele, né? Então, e a gente vai fazer essa caminhada, tá? A gente vai começar a entender esse Jesus da Bíblia. Então, João Batista, eu não vou colocar todos os versículos, mas a gente sabe, né? O João Batista olha para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus, né? Pedro vai declarar, e foi até nessa hora, ele fala, tu és o Cristo. Tomé, depois de encontrar com Cristo ressurreto, vai dizer, Senhor meu e Deus meu. O centurião, depois de testemunhar a crucificação, ele reconhece, verdadeiramente este era o Filho de Deus. A mulher samaritana, ela percebe que ela está diante de alguém extraordinário. Ela fala, vejo que és profeta. Pilatos examina Jesus e não encontra culpa nele. São pessoas diferentes, histórias diferentes, experiências diferentes. Mas, de certa maneira, cada um desses, eles enxergam uma parte daquilo que torna Jesus singular, único, né? E aí vem a questão, se eu tivesse vivido naquela época, encontrado com Jesus, o que será que eu tinha enxergado a respeito dele? Será que eu tinha olhado e falado, esse é um mestre, nossa, como ele ensina bem, né? Como ele fala. Será que eu ia falar, ele é um profeta? Nossa, esse daí é o profeta. Um homem extraordinário. Ou eu ia falar, é o Filho de Deus. Será, gente? Eu tenho medo dessa minha resposta. Mas eu quero saber... esse negócio não está muito bem, não. É para cá, gente? Mas é devagar, né? Aí. Até o final eu vou saber, tá? Mas aí eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Para vocês, quem é Jesus? Não precisa responder alto, né? Será que é aquele Jesus que vocês aprenderam de ouvir falar na igreja, até na igreja, né? Aquele Jesus que a mãe ensinou, o Jesus que a igreja fala, o que vocês ouviram de alguém que veio pregar o evangelho para vocês, porque eu não sei se todas aqui, né, conhecem Jesus, mas quem é Jesus?
para cada uma de vocês, né? Pode parecer simples essa pergunta, mas ela vai ficando cada vez mais profunda à medida que a gente conhece quem ele é. Então, vamos guardar essa pergunta lá para o final, que eu vou querer saber aí de verdade. Mas, Jesus... Ai, é com jeito. Nem com jeito tá indo, gente. Oi. Posso mudar aqui? Ah, é melhor. Aí. Não tem problema, eu vou aí. Bom, lá em João 8,46, vamos abrir. João 8,46. A gente tem uma passagem que, às vezes, quando a gente lê, a gente passa muito rapidamente por ela, né? Mas ela nos revela muito sobre quem Jesus é, né? Fala assim, Jesus, em João 8,46. Quem dentre vós me convence de pecado? Então, o que a gente enxerga aqui, né? Jesus, ele era verdadeiro humano, ele sentiu fome, ele sentiu cansaço, ele sentiu dor, ele chorou, ele teve amigos, ele teve compaixão, ele foi traído, né? Ele sofreu rejeição, mas algo é extraordinário em Jesus. Ele podia perguntar: quem dentre vós me convence de pecado? Porque ele nunca pecou. Ele foi um homem perfeito, sem pecado nenhum, né? Ele é ainda, na verdade. Então, nós convivemos conosco mesmas. Nós sabemos das nossas limitações. A gente sabe aquela resposta que a gente quer dar bem atravessada, mas a gente se segura, né? A gente sabe quando a gente está sem paciência. A gente conhece cada, né? Somente nós mesmas conhecemos esse nosso lado, né? As nossas motivações, as nossas fraquezas. Mas vocês imaginem, né? Se alguém pudesse chegar para nós e falar: quem pode te acusar de pecado? Nós não poderíamos falar que ninguém pode me acusar de pecado. Eu sou pecadora, né? É a minha condição. Mas estamos diante de um homem que nunca pecou, né? E isso importa muito para a nossa salvação, né? Porque o cordeiro, ele precisava ser o quê? Perfeito. Lá em Levítico a gente tem toda como deveria ser a cerimônia, como que deveria ser essa propiciação, né? E precisava ser perfeito, o cordeiro perfeito. Então, o que a gente vê aqui em João 8 é esse cordeiro perfeito. Mas aí a gente tem outro relato. A gente tem um relato do próprio Jesus. E é também extraordinário, né? Porque lá em João 14, vamos abrir lá, João 14, 6, é uma das passagens mais lindas, né? Um versículo, na verdade, que fala: respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E essas declarações, elas estão registradas justamente para a gente conhecer mais esse Jesus, né? Então, o que ele fala? Eu sou. Ele não diz apenas, eu ensino o caminho, eu sou o caminho. Ele não diz apenas, eu ensino a verdade. Ele fala, eu mostro, eu sou a verdade. Ele não mostra a vida, ele diz, eu sou a vida. E isso é profundo, né? Jesus, ele não está apenas oferecendo alguma coisa, ele está se revelando, ele está falando quem ele é, quando ele diz, eu sou. E quando a gente olha para essas declarações, a gente percebe que Jesus se apresenta como a resposta para as nossas necessidades mais profundas. Porque tem mais, né, gente? Ele ainda fala. Isso.
E ainda fala, eu sou o pão da vida. Né? Então, você está com fome da eternidade? Você tem o pão da vida. Ele fala, eu sou a luz do mundo. Né? Você está perdido nas trevas do pecado? Ele é a luz do mundo. Você não sabe onde encontrar o Pai? Ele é a porta que te leva ao Pai. Né? Você precisa de proteção? Ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Você não sabe para onde ir? Ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, percebam, Jesus não é apenas alguém que dá os recursos. Ele é a própria fonte. Ele é aquele onde a gente vai ter todas as necessidades humanas, né, saciadas, porque ele é essa fonte. E isso muda a forma, por exemplo, como nós oramos. Né? Às vezes a gente chega diante de Deus falando, Senhor, me dá isso, Senhor, resolve aquilo, Senhor, tira esse problema. E sabe o que Jesus está falando para a gente? Olha para mim. Jesus está falando, você quer coisas, mas olha para mim primeiro. Né? Porque antes de nos dar as coisas, ele nos dá a si mesmo. E ele nos deu a si mesmo, de uma forma até sacrificial, mas hoje ele nos dá a si mesmo, todos os dias. Né? E tem uma outra declaração, que aí essa daqui causou o maior escândalo, né? João 8,58. Gente, o Evangelho de João, ele é muito revelador sobre Cristo, né? Ai, é João 8? Isso, João 8. Isso mesmo. Respondeu-lhes Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E isso causou muita agitação lá quando ele falou isso. Por quê? Porque Jesus ele não estava simplesmente dizendo, eu existia antes de Abraão. Ele estava usando uma expressão que significa Iavé. Então, ele estava se identificando com o nome pelo qual Deus havia sido revelado. E aí foi algo, nossa, como assim? Jesus está reivindicando não uma existência anterior, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele está reivindicando a sua identidade divina. Então, nós podemos aqui, né? Ele falou, antes que Abraão existisse, eu sou o Deus verdadeiro, o Deus que vocês estavam esperando, né? O Deus que se relacionou com vocês no Antigo Testamento. Eu sou esse Deus. E aí, aquela pergunta que eu falei sobre Jesus, ela vai ficando mais, né? A gente vai entrando cada vez mais na visão de que ele não é apenas um mestre, ele não é apenas um profeta, ele realmente é um homem extraordinário. Sabe por quê? Porque ele é Deus. E a gente tem que entender isso, a gente tem que falar isso, porque, infelizmente, gente, para nós aqui, para algumas de nós, isso pode parecer simples, mas já acontece de pessoas não entenderem quem é Jesus, pessoas que antes acreditavam em Jesus já não acreditarem mais tanto assim em Jesus. Então, nós precisamos afirmar, Jesus é a segunda pessoa da Trindade, ele é Deus, tá? E aí, continuando na nossa caminhada, o que os apóstolos compreenderam? Isso. Depois da ressurreição, os discípulos começaram a anunciar Jesus com uma compreensão mais profunda. Né? Então, Paulo fala sobre Cristo, Pedro testemunha sobre Cristo, João, se vocês lerem todo o Evangelho de João, ele fala muito sobre Cristo. Lá em Hebreus, a gente
se depara, né, com esse Cristo, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então, Hebreus fala. E isso é importante porque a igreja ela não inventou a divindade de Jesus. A divindade de Jesus ela está presente nesse testemunho apostólico, que é muito importante. Então, o Novo Testamento inteiro ele converge para Cristo, para quem é Cristo. Não dá para a gente ler a Bíblia, né, o Novo Testamento, agora estou falando sobre ele, sem você identificar Cristo. Não tem como. Né? E aí vem, quando a gente diz que Jesus, ele é o meu Senhor, isso não é só uma frase bonita que a gente fala. É uma afirmação de quem ele realmente é. Mas, seguindo um pouquinho mais no nosso conhecimento aqui, Jesus ele está presente de Gênesis a Apocalipse. Então, a gente tem que ler a Bíblia toda enxergando Jesus. Se vocês não estão enxergando Jesus no Antigo Testamento, tem alguma coisa errada, né? Então, às vezes a gente pensa assim, lá no Antigo Testamento, a gente tem a história de Adão, a história de Noé, a história de Abraão, Moisés, Davi, os profetas, né? Mas, dentro disso, né, ou diante dessa coleção de histórias, na verdade, tem uma história muito maior, que é a história da redenção. Né? Cristo está no centro dessa história. Desde a criação até Apocalipse, Cristo está no centro. Ele é aquele que veio para nos redimir. Né? Então, lá no Antigo Testamento, o que a gente vai enxergar lá? Sacrifícios, o tabernáculo, o sacerdócio, né, as profecias, e uma expectativa, né, que Deus enviaria ali o Redentor. Então, no Novo Testamento, aquilo que era uma promessa, né, do Antigo Testamento se cumpre em Jesus Cristo. E isso também é extremamente importante a gente entender. Mas tem um lugar na Bíblia que fala de uma forma muito maravilhosa sobre quem é Jesus também, tá? Lá em Apocalipse 5, a gente não vai abrir, mas depois leiam com calma, tá? Tem uma narrativa de uma situação desesperadora, tá? João, que está escrevendo, né? Ele vê um livro selado. O que é um livro selado? É um selinho que ele é inviolável. Só algumas pessoas podem abrir o destinatário que pode abrir aquele determinado documento, né, quando está selado. Então, João ele vê um livro selado. Aí ninguém é digno de abrir esse livro. E João começa a chorar. Até que alguém diz, não chore, é um ancião, fala, não chore. O leão da tribo de Judá venceu. Então João olha, e o que ele espera? Ver um leão. Mas o que ele vê? Um cordeiro. Um cordeiro que havia sido morto. E a gente aí consegue enxergar o leão vitorioso e o cordeiro que foi morto. Por quê? Jesus, ele é o leão, ele é o rei, ele é o poderoso, ele venceu. Mas ele também é o cordeiro, aquele que se entregou, aquele que morreu, aquele que carregou a nossa redenção. E às vezes a gente quer só olhar para esse Jesus forte, né? Às vezes a gente só quer um Jesus que nos acolha. Mas o Cristo da Bíblia, ele é infinitamente maior. Ele é poderoso e manso. Ele é rei e servo. Ele é Deus e homem. E ele é o leão e o cordeiro. E aí a gente começa a entender por que o céu canta, digno é o cordeiro.
E aqui, gente, tem um conceito teológico, mas eu quero explicar de uma forma bem simples para vocês. Jesus, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Uma pessoa e duas naturezas. A gente está falando sobre a encarnação de Jesus, né? O que é importante a gente entender? Jesus, ele é verdadeiramente homem. Ele não é metade homem e metade Deus. Ele também não é uma mistura de homem com Deus. Ele não é um Deus fantasiado de homem. E ele também não é um homem que recebeu uma espécie de poder divino. E eu falo isso porque, durante a história da igreja, a igreja teve que defender esse conceito de uma pessoa e duas naturezas. Porque se a gente, só por um pouquinho, deixar de lado a humanidade de Deus, de Jesus, ou a sua divindade, a gente vai cair em heresia. A gente vai estar criando um Deus que não é Jesus. Então, esse conceito não precisa falar assim, eu sei teologicamente, mas a gente nunca, jamais pode esquecer que Jesus não é uma mistura. Ele é 100% homem e 100% Deus. Tá? Ele teve fome, porque ele é homem. Ele cansou, porque ele é homem. Ele chorou, porque ele é homem. E isso vai explicar, quando a gente ler os evangelhos, a gente vai entender um monte de coisa quando a gente tiver isso na nossa mente. Ele era homem. E como homem, várias coisas ali aconteceram. Mas ele também é eterno, é santo, é Deus. E como eu disse, né, a igreja precisou lutar. Então, a gente não pode, de jeito nenhum, deixar essa visão, né, passar sem que a gente internalize. Às vezes é difícil, né, de entender algumas coisas, mas é isso. Ele é 100% homem e 100% Deus. E por ele ser 100% homem, ele conhece a nossa humanidade, né, sem jamais ter participado do pecado. Mas aí ele conhece, então, o nosso sofrimento, ele conhece quando nós somos rejeitadas ou alguma coisa ruim acontece, ele conhece a nossa dor, né? E ele, ao mesmo tempo, é o Deus que pode nos salvar. É para ele que nós podemos pedir socorro. Então, isso é maravilhoso, porque quando a gente ora, a gente não está orando para um Deus que não sabe o que é sofrer. A gente já ouviu isso muitas vezes na igreja. Só que a gente precisa, como a Flávia fala, fazer o download, né? Sair do campo da mente e ir para a prática. Deus, Jesus, ele conhece o meu sofrimento. Ele já passou por sofrimentos maiores, então eu posso chegar nele e verdadeiramente falar: Senhor, me ajuda, está difícil aqui. E tem outro conceito que também é bem importante e bem bonito, que é esse conceito dos ofícios de Jesus, né? Jesus é profeta, sacerdote e rei. Então, como profeta, ele nos revela a verdade da palavra de Deus, né? Como sacerdote, ele se ofereceu e se oferece a si mesmo e intercede por nós. E como rei, ele governa não só as nossas vidas, mas tudo que acontece. Nada escapa do senhorio. Ele é rei, né? As pessoas podem viver como se ele não fosse rei, mas ele é rei e ele governa esse mundo, tá? Então, ele fala, ele intercede, ele reina, e isso nos toca. Por quê? Porque nós precisamos sempre de direção. A gente precisa o tempo todo de reconciliação, né? A gente precisa aprender a viver debaixo desse governo, né? Um governo que não é o nosso próprio. Eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu tento viver de acordo com o meu próprio governo, as coisas vão de mal a pior. Então, a gente tem que aprender, né? E essa é a grande luta da nossa vida, se vocês pararem para pensar, né?
A gente quer que Jesus seja o nosso Salvador, mas não sei se ele vai ser o rei aqui, se ele vai ser aquele que governa, né? A gente quer o perdão, mas a gente resiste ao senhorio do Senhor. A gente quer cuidado, mas a gente quer continuar controlando as coisas. Então, conhecer ao Senhor é dizer, Ele é o Senhor. Então, nessa situação aqui, Ele é o Senhor, nessa daqui, Ele é o Senhor. E a gente precisa realmente ter isso, né? Conhecer isso e praticar isso, né? Mas Jesus, ele não ficou só no passado, né? Às vezes a gente fala como se, Jesus, né, ele nasceu, ele ensinou, ele morreu, ele ressuscitou, né? E parece que tudo termina ali. Fechou a Bíblia, acabou, né? E agora, né? Não. Cristo, ele morreu, mas está vivo, né? Ele ressuscitou e ascendeu. Ele ascendeu e reina. E ele reina e intercede por nós. Então, essa sequência, né, tem que também fazer parte aí do nosso entendimento. Por que muda? Porque quando eu oro, eu não estou falando com alguém que ficou lá na história, no passado. Quando eu enfrento uma dificuldade, eu não estou tentando chamar a atenção de alguém distante. O meu Salvador vive. O meu rei reina. O meu sacerdote intercede. E aí, por que o Cordeiro morreu? Né? Se ele é Deus, se Jesus é perfeito, se ele não tinha pecado, por que ele precisou morrer? E aí vem a resposta que é o centro do Evangelho. Porque nós pecamos. Né? Existe uma culpa real, existe uma dívida moral que precisava ser paga, né? Deus, ele é justo, né? Se a gente fosse estudar aqui sobre a pessoa de Deus, né? Tem os atributos de Deus e um dos atributos de Deus é a justiça, né? Ele é justo. Então a cruz não foi um acidente, não foi uma tragédia ou não foi só um exemplo de amor, né? Ele morreu como substituto. E ele tomou sobre si aquilo que nós não poderíamos resolver. E aí, é engraçado, né? Porque algumas pessoas, elas ainda acreditam que elas podem ser salvas por elas serem boas o suficiente, né? E nunca. Nós somos salvas porque Cristo fez aquilo que nós não poderíamos nunca fazer, né? E por isso ele é digno. Por isso ele é digno. E aqui o está consumado, lá de João 19:30. Vamos abrir lá em João 19:30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, ele não falou assim, está quase terminado. Ou ele não disse, eu vou, completem agora aí o que eu comecei. Ele falou, está consumado. É um ponto final, a obra está realizada. O cordeiro foi morto, a justiça foi satisfeita, né? A redenção foi conquistada e o Cristo morto ressuscitou. E aí isso muda a forma como a gente lida com a nossa culpa, né? Porque existe uma diferença entre a gente se arrepender e viver eternamente tentando pagar uma dívida que Cristo já pagou. Nós que acreditamos em Cristo, nós nos arrependemos, nós confessamos os nossos pecados e nós voltamos para Cristo, né? A gente não precisa tentar acrescentar alguma coisa à obra perfeita que ele fez. Não existe nada que nós façamos. A gente fala assim da nossa responsabilidade, né, da gente buscar ao Senhor, da gente ter uma vida
que agrade a Ele, mas nada, gente, nada faz com que a gente consiga pagar aquilo que Ele fez por nós, tá? Não tem a menor condição. E, então, o Cordeiro venceu, né? E conhecer Cristo, ele muda tudo, né? Muda realmente a nossa vida, né? A gente chega nesse ponto que a teologia precisa sair, né, da nossa cabeça e entrar na nossa vida prática. Então a gente foi falando, né? Fomos tendo a visão aí de Jesus, o que ele falou, o que falaram sobre ele, o que a igreja fala. Mas nós precisamos viver isso na prática, porque, como eu falei, não dá para não ser transformada quando a gente conhece Jesus. Então, se eu conheço Jesus e eu continuo vivendo exatamente como se ele não fosse o Senhor, alguma coisa está errada, né? Se ele é o meu pastor, eu posso descansar. Não significa que eu não vou sentir medo, mas o meu medo não é mais o meu pastor. Quem é meu pastor é o Senhor Jesus. Se ele é o meu rei, as minhas decisões não vão ser governadas apenas pelo que eu quero, né? É o meu rei que decide se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, se eu vou fazer, se eu não vou fazer. A gente tem que se submeter a ele, né? Se ele é o meu sacerdote, eu não preciso viver esmagada pela culpa. Eu sei que mesmo se eu pecar, eu vou me arrepender e me arrepender verdadeiramente, o Senhor vai interceder por mim e me perdoar. Né? Não preciso ficar vivendo, lá no passado aconteceram coisas que, poxa, ficou lá. Se você se arrependeu, o Senhor já resolveu isso por nós, né? Se ele é o caminho, eu não preciso construir sozinha o caminho da minha vida. Eu vou seguir a minha vida pelo caminho certo. Se ele é a verdade, eu não preciso permitir que a palavra... Eu preciso permitir, que a palavra corrija aquilo que eu penso. Então, se eu leio a palavra de Deus e a palavra de Deus fala que o certo é isso, eu preciso... Por mais que doa, gente, nada aqui é muito fácil. Né? Eu preciso mudar isso em mim, né? Então, conhecer Cristo muda a maneira como a gente vive. E aí, eu preciso... Precisamos levar para casa o que saber quem Jesus é precisa mudar em mim. Então, alguma coisa tem que acontecer para que eu mude. E aí vem a pergunta, né? Aquela pergunta que eu fiz. Quem é Jesus para você? A gente já sabe agora um pouco mais. Eu sei que muitas de vocês, né, já tinham esse conhecimento, mas a gente foi passando por isso. E se vocês aí pararem para pensar, quem é Jesus para você? Não apenas aquela figura histórica, né, mas entendendo que ele é o Deus encarnado, que ele é o Cordeiro, que ele é leão, profeta, sacerdote, rei, que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele reina, que ele intercede. Pensa aí em cada área da vida de vocês, ou numa área específica, né? Pode ser o casamento, pode ser o trabalho, uma decisão difícil que você tenha que tomar, uma preocupação, uma culpa, uma dor, né? Se eu realmente creio em Jesus, e quem a Bíblia diz que Jesus é, o que isso está mudando na minha vida? E na aula das mulheres eu falei, eu sei de onde eu vim, eu sei de onde Jesus me buscou, eu sei que ele foi lá no poço me pegar, e eu estava lá no fundo do poço. E talvez cada uma de vocês aqui tenha, né, o seu fundo do poço. Tomara que não, né, que todas tenham, mas geralmente, queridas, é
lá no sofrimento, é lá na nossa tristeza, é naquele lugar mais, né, naquele cantinho mais escuro que a gente conhece verdadeiramente Deus. Não só de ouvir falar, não só de ter conhecimento teológico, mas realmente de andar com Ele, de caminhar com Ele. E isso é maravilhoso, né? E é isso que a gente tem que buscar. Se você não está passando por um momento de sofrimento, aproveite para conhecer esse Deus, porque na hora da aflição, o que vai te segurar é esse conhecimento sobre Deus. É poder olhar para Jesus e falar: Jesus sabe a dor que eu estou passando. Ele é o meu rei, ele é o meu redentor, ele é o meu salvador. Ele sabe de onde eu vim, ele vai me levar para um lugar maravilhoso. Então eu vou segurar aqui firme, eu vou passar pelo luto, eu vou passar pelo sofrimento de uma traição, eu vou passar pelo sofrimento de pecados que eu cometi contra pessoas. E eu vou conseguir, porque isso é que faz diferença, né, na nossa vida. E aí a gente pode voltar para o lugar que a gente começou, né? Digno é o Cordeiro. E nós fomos falando várias coisas aqui, né? A gente ouviu o que falaram sobre Jesus, o que o próprio Jesus disse sobre ele mesmo, isso tudo dentro da palavra de Deus, né? O testemunho dos apóstolos, né? Que toda a Escritura, gente, aponta para Jesus, que Ele é Deus e Ele é homem, profeta, sacerdote, rei. Ele morreu por nós, Ele ressuscitou, Ele reina, Ele intercede. E aí agora a gente consegue entender melhor aquela cena de Apocalipse, né? Quando João ouve falar do leão, ele olha e vê o cordeiro. E aí o céu começa a cantar. Porque as pessoas, né, os anciãos e os milhares de milhares, eles não estão tentando convencer o cordeiro, né, que ele é digno. Eles estão respondendo aquilo que Jesus é. Ele é digno. Digno do nosso louvor, da nossa confiança, da nossa obediência. Ele é digno da nossa vida. Quando as coisas estão bem, quando elas não estão, quando a gente entende o sofrimento ou aquilo que está acontecendo, quando a gente não entende, né? Quando a gente recebe aquilo que a gente pede, ele é digno, mas quando a gente precisa esperar, ele também é digno. Porque a nossa adoração, ela não está fundamentada nas circunstâncias, mas em quem Jesus é. Então é tão simples quanto isso, né? A gente precisa enxergar esse Deus, se relacionar com Ele e viver a nossa vida fundamentado nisso, quem Ele é. E é o que eu gostaria que cada uma de nós levasse, né, aqui hoje, né? Não apenas uma informação sobre Jesus, né, mas uma visão mais clara de Cristo. Porque quando Cristo cresce diante de nós, né, quando Ele fica grandão, a gente começa a perceber o quanto Ele é digno, né? E como nós não merecemos nada e como nós não temos nada para oferecer a Ele. E é quando a gente percebe quem Ele é que o nosso coração encontra uma razão para adorá-lo. Porque digno é o Cordeiro. E aí eu queria, meninas, que vocês abrissem novamente em Apocalipse 5. Os versos 11 e 12. Eu vou pedir para vocês ficarem em pé e a gente ler todas juntas, a uma só voz, bem forte, bem bonito, porque agora a gente entende um pouco mais, né? Vamos lá, no 5, 11 e 12. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos
ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Podem assentar. Eu vou orar para a gente encerrar. Senhor Deus, Pai querido, hoje nós falamos a respeito do Teu Filho amado, Senhor. Nós relembramos ou aprendemos, Senhor, como Jesus é digno, Senhor. Ele é digno porque a sua obra, Senhor Deus, foi maravilhosa. A sua obra, Senhor Deus, possibilitou que nós nos reconciliássemos com o Senhor. E nós devemos agradecer essa salvação todos os dias. Nós devemos olhar sempre para Jesus e enxergar nele, Senhor Deus, o perfeito, aquele que é o exemplo de humano, Senhor. É aquele que sabe das nossas dores, das nossas lutas, aquele que nós adoramos, Senhor, aquele que nós bendizemos. E é maravilhoso, Senhor Deus, isso ser visto, ser pregado aqui na igreja. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque estamos numa igreja que entende a importância de Jesus, entende, Senhor, e ensina sobre Jesus, sobre esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nós precisamos, Senhor Deus, que todo esse conhecimento, Senhor, saia da nossa mente e faça parte da nossa vida, Senhor. Nós precisamos aprender a ler mais a Tua palavra, a entender mais, Senhor Deus, quem Tu és, porque somente, Senhor Deus, a visão verdadeira de quem Tu és é que vai fazer com que a gente enfrente as nossas lutas e que nós sejamos também santificados, Senhor. Por isso eu peço que o Senhor abençoe a cada irmã aqui, Senhor, cada um que está aqui, na verdade. Que o Senhor nos mova, Senhor, cada vez mais a Te conhecer, a Te amar, a Te servir, Senhor. Não apenas por comodismo ou porque nós já estamos acostumadas, Senhor, mas porque nós verdadeiramente Te amamos e queremos, Senhor Deus, descobrir todos os tesouros que estão contidos no Senhor. Abençoa, Senhor Deus, as nossas vidas. Abençoa, Senhor Deus, para que voltemos para os nossos lares bem, Senhor. E abençoa sempre este trabalho, Senhor. Que tudo o que é feito aqui, Senhor Deus, seja sempre para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quero dar um testemunho, rapidinho. Eu não tossi, gente. A Flávia orou bastante por isso. Graças a Deus. Obrigada, meninas. Obrigada, Rê. Que bênção, né, gente? Eu fiz vários downloads da mente para o coração, vários. O do pastor, então, porque eu sou medrosa, já tô. Amém. E, meninas, eu queria dizer para vocês que no mês de setembro nós não teremos o Desperta Mulheres, porque nós teremos o Congresso de Mulheres, né? E todas vocês estão convidadas para vir participar, né, do nosso terceiro Congresso de Mulheres, Mulheres do Secreto. E mais uma vez teremos aqui mais mulheres falando a palavra de Deus, né? E esse assunto, esse tema, meu Deus, estamos preparando com muito amor, com muito carinho.
esse trabalho para vocês. E eu queria dizer para vocês, convidem, gente, convidem amigas, vizinhas, pessoas que vocês gostariam de pregar o evangelho e às vezes não sabem como apresentar esse Jesus maravilhoso, né, para elas. Então, tragam essas mulheres para estarem aqui. Eu tenho certeza que o Senhor já está preparando cada mulher que vai estar aqui nos dias 25 e 26 de setembro. Então, corram para se inscrever, porque acho que é dia 25 de agosto já vai virar o lote. Então, se você quer garantir a sua inscrição no menor valor, se inscrevam, tá bom? E convide pessoas. Eu esqueci alguma coisa? Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Levante a mão. Ai, a vizinha da Kênia, querida, ali no fundo. Seja muito bem-vinda. Essa irmã aqui na frente também. Sejam muito bem-vindas. Ai, quantas visitantes pela primeira vez. Oh, Deus. Ó, o Senhor mandando as suas ovelhas, hein? Sejam muito bem-vindas, meninas. Em outubro, nós teremos o Desperta Mulheres novamente, tá? E em setembro, o nosso congresso. Então, vocês estão muito convidadas, muito bem-vindas, irmãs. Muito feliz de ter vocês aqui no nosso meio. Ah, e também podem vir participar também aos domingos. A gente tem culto às 9 da manhã, às 18 horas, né, às 6 da tarde. Temos escola dominical. Então, vocês estão convidadas também para essas programações. E agora teremos aqui sorteio para vocês. Hã? Alguém não pegou o número do sorteio quando entrou lá embaixo? Levante suas mãozinhas aí. Aqui, ó, tem mais uma irmã. Quem mais? Fica com a mão levantada até as meninas irem aí. Sheila ali, ó. Quem mais, gente? Todo mundo pegou? Agradecer os meninos aqui, né? Lucas, foi providencial essa sua visita hoje. Obrigada, viu, meninos? Obrigada, irmã. Como que chama? Deia Macramê. Então, vamos iniciar nosso sorteio com o primeiro da Deia Macramê. Sigam ela lá no Instagram. Cadê a musiquinha? 40. Ah lá. Heloísa, né? Heloísa, o nome dela, né? Parabéns. Vamos lá, mulherada. Olha quanto brinde. Esse aqui da Josi. Obrigada, Josi. R$24. Parabéns, Laís. Esse aqui é da administração da igreja, ó, esse devocional maravilhoso. Mães da Aliança. Ai, doou, né, amiga? Alguém não pode vir ajudar a Sheilinha? 15. Ah lá, obrigada, Rei. Esse daqui da Fátima, olha que maravilhoso, pesado. Pesado. Cadê? Ele vai rodar ali. Ah, esses meninos estão demais. 32. Paula, Deia Macramê. Esse da Joyce. Ela faz as artes, gente, da papelaria e traz brinde. Olha que bênção. Não saiu? Ai, não saiu aquele. Desculpa. Eu estou agitada. 31. Oxi. Geni. Agora é esse da Joyce. Pode rodar. 28. Ah, parabéns, visitante. Parabéns. Ó, esse daqui é meu, tá? Como chama isso?
É um baleiro. Bombonier, não sei. Vem até as balinhas junto. 2. Olha que legal, as visitantes estão ganhando os brindes. Esse aqui é seu, né, Sheilinha? Esse é da Sheilinha. Olha. 34. A visitante, parabéns. Ah, é legal quando os visitantes ganham, né? Esse foi brinde da Maria. Ai, que fofo. Tira a foto. Trinta. Parabéns. Esse aqui da Iarinha, que todo mês traz uma lembrancinha pra gente. Obrigada, Iarinha. Quarenta e 47. Quem? Ah, parabéns, cunhada da Paulinha. É, tá na família do 30 e do 40, né? Esse da Josi. Obrigada, Josi. De novo, 38. Mary! De novo! Todo mês você ganha. Não, vamos tirar ela. Ó, Deia Macramê. É muito brinde, gente. Olha que bênção. 5. Visitante também, parabéns. Olha como Deus é bom. Visitantes. Esse aqui também é da Joyce, ó. Ela mesma vai entregar. Obrigada, viu, amiga? Trabalha e doa. 52. Parabéns, Fabiana. E o último, é o último, né? Mais um da Sheilinha, que também todo mês está ajudando a gente. Obrigada, Sheilinha. Peraí, ó. Aí eu vou ficar na frente para fazer. 19. 19. Parabéns, meninas. Voltem, então, no congresso e a gente vai tirar foto. É isso? Ah, é. E hoje a gente tem lá embaixo um caldinho bem quentinho. Nesse frio, uma delícia. Obrigada, meninas. Maria, Lili, Rose. Deus abençoe, viu? Vocês são 10. Parabéns. A foto.